Olá, pessoal. De olho na competência 4 do Enem. Como a arte ajuda a transformar as realidades? Vem com a gente. Pessoal, quando a gente discute a temática, o papel das artes nas transformações estéticas da realidade, a gente está falando que o mundo real ele é moldado pelos valores artísticos, né? Não tem como a gente não olhar para a arquitetura, não tem como a gente não olhar para um quadro e a gente não ver ali uma extensão daquilo que foi feito numa determinada época, né? Então, sempre a gente tem um cruzamento de sensações, de percepções, visões de mundo de um mesmo período. Então, toda vida que a gente trabalha com esse olhar, a gente está trabalhando com esta temática. E aí vem um ponto que é muito interessante, né? A gente já definiu aqui, ó, o papel das artes nas transformações estéticas das realidades é fundamental para alterar a forma como o ser humano percebe, interage, interpreta com o mundo, né? Lida com o mundo ao seu redor. Longe de ser apenas um entretenimento, uma busca pelo belo, né? Como a gente pensou no mundo clássico, aquela preocupação que existia com o belo clássico, aqui a gente está vendo a arte atuando como um agente de mudança social, cultural, política, ou seja, permitindo o surgimento de muitas transformações e principalmente que venha à tona uma construção de uma nova perspectiva, de uma outra forma de sensibilidade. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com esse mural do Eduardo Cobra, que vocês estão vendo aí muito bem, a gente tem uma dimensão do quanto ele é impactante. Ele é impactante visualmente, porque nós temos muitas vezes cidades que são cinzas, né? Quando a Marisa Monte ela faz na música em homenagem ao Gentileza uma referência, né, à ideia de cidade como sendo uma cidade cinza, opaca. Aí, de repente, quando a gente descobre o grafite, isso nos leva a perceber que essas cores colocadas sobre o cinza remetem a outros lugares e pessoas e perspectivas de observarmos o mundo. Ali a gente tem, né, na imagem Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, Malala, a gente tem Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Então, quando a gente olha para esse contexto todo, a gente está conseguindo perceber que é um mural da paz, né, que faz referência a símbolos da paz, né, a pessoas que são tomadas como verdadeiras alegorias da ideia de paz e de busca de compreensão do outro na humanidade. Por isso que, ao ser colocado frente a este lugar, a esta obra de arte, o sujeito muda e a gente percebe que a realidade que está no seu entorno também é modificada. E aí, como as artes transformam esteticamente as realidades, né? Em primeiro lugar, reconfigurando a minha percepção, a minha maneira de ver o mundo, né? A maneira como eu sinto, como eu escuto, como eu percebo as coisas. Então, a gente tem aqui um grande desafio que a arte tem, todas as vezes que ela se coloca como o espaço de transformação do homem, o espaço de transformação desse corpo e o espaço de transformação das relações sociais, né? Ela desperta um olhar crítico, porque à medida que eu olho para aquele mural do Cobra, eu consigo ter uma perspectiva crítica, latente, brotando dentro de mim. Há uma perspectiva de que a partir dali eu percebo conflitos, guerras. Por que essas pessoas levantaram a bandeira da paz? Porque Mandela está ali, né? Exatamente porque a gente tem por trás dele a ideia de apartheid, a política do apartheid na África do Sul, que durante tanto tempo separou brancos de pretos e aquela perspectiva desigual fomentou o surgimento de uma luta e essa luta é a luta. Então, toda vida que a gente consegue ter essa percepção, a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue ter essa consciência crítica dentro deste universo. Logo depois, a gente tem outra imagem do Cobra, também outro mural do Cobra, e esse mural trabalha com crianças, né? Então nós temos aqui as crianças e cada uma trazendo, né, na máscara uma leitura, um ideal religioso.
E aí todas estão pedindo paz, né? A sua maneira, os gestos estão traduzindo isso. Mas quando eu olho para a simbologia, quando eu percebo as marcas que estão nas máscaras de cada um, eu tenho ali uma tradução muito clara de que eles pertencem a culturas distintas, né? Então, eu colocar pessoas de culturas, de religiões distintas no mesmo mural, eu estou provocando uma reflexão de que nós, apesar de todas as diferenças, somos capazes, né, de nos irmanarmos em algum momento. A gente é capaz de dividir com o outro esse estar no mundo. Então, quando eu olho para essa imagem, ela me passa justamente essa leitura. Então, mais uma vez, retomando a perspectiva de como a arte ela pode transformar a realidade. Ela transforma de que maneira? Através do surgimento desse tipo de reflexão que eu acabei de levantar. E aí a gente vai andando e percebendo aqui a estetização do cotidiano, o que seria isso? Né? A estética não se restringe aos museus, ela transforma a vida cotidiana, moldando o ambiente social. Então, a gente acabou de ver aqui como um painel desse de grafite consegue nos trazer tantas informações, consegue enriquecer tanto a nossa vivência. E a gente percebeu que, por ser grafite, é uma arte meio que antissistema, né? É uma arte que muitas vezes é vista como marginal. Ela não é uma arte hegemônica, na maioria das vezes não está dentro dos museus, mas está fora deles, né? O Cobra, eu queria deixar claro para vocês que ele é reconhecido internacionalmente, já foi cobrado em várias provas do Enem. Então, toda obra de arte que ele consegue colocar no mundo traduz justamente essa visão, né? Aqui a gente tem uma imagem ótima, essa daqui é excelente, porque nós temos Mona Lisa, né, segurando o spray e fazendo ali naquele quadro a tela do seu criador, que é Leonardo da Vinci. Então é uma inversão de papéis, né? A gente está muitas vezes acostumado a ter a noção do Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa. Mas aí eu já tenho uma criatura pintando o criador, né? Então eu fiz uma inversão. A arte ela é capaz disso. Ela é capaz de provocar coisas que não existem mais e que poderiam ou podem passar a existir nesse território que a gente chama de mágico, é o território artístico. Então, toda vida que a gente olha para uma situação como essa, em que você tem uma inversão de valores, né? Nós temos a dimensão clara de uma inversão de papéis nessa angulação de criador e criatura. Muito inteligente essa imagem também do Eduardo Cobra. Então, percebam a dimensão das reflexões que esses objetos artísticos levantam. Por isso que, mais uma vez, eu digo, né? A arte, ela molda esteticamente o cotidiano, ela transforma a nossa vida e a vida de quem com ela entra em contato. A arte como consciência crítica é um desafio sempre, né? A gente fazer arte, porque quer queira ou quer não, muitas vezes as pessoas querem reduzir tudo a capital, né? A dinheiro. E o artista, muitas vezes, ele coloca o dinheiro em segundo plano. O que importa mais é o fazer artístico, ou seja, é trabalhar a arte no sentido de como ela vai tocar o outro. Aí é claro, né? A gente tem, por outro lado, aquele pensamento que foi muito estudado por Adorno e Horkheimer, que é o pensamento da indústria cultural, né? A gente sabe que a arte feita sob medida, feita em grande escala, feita para milhões, que a gente chama arte da cultura de massa, essa industrialização cultural, mas hoje as fronteiras elas estão bem mexidas, né? E a gente sabe que é muito importante a gente ter um olhar plural para a prova do Enem. Que nós temos Martin Luther King, naquele momento, né, do I Have a Dream, eu tenho um sonho, e aí a gente pega a perspectiva do sonhar, né, do transformar o mundo. Então, a arte engajada, ela utiliza a estética para se posicionar, sendo uma ferramenta que transforma a realidade, ao fornecer subsídios para entender camadas mais profundas da sociedade. Impactos nas realidades transforma a nossa sensibilidade, a nossa forma de sentir e perceber a realidade, provoca ação e mudança no mundo, nos torna muito mais resilientes, mais fortes, porque quando eu acompanho o drama de alguém, num filme, tá certo? Num curta-metragem,
aquilo me impacta de tal maneira que eu olho para mim e digo assim: "Poxa, eu também sou capaz de sobreviver, e eu vou ser uma pessoa resiliente, eu vou provocar uma transformação na minha identidade", que a gente tem Mahatma Gandhi e do outro lado a gente tem Madre Teresa de Calcutá, né. E por fim, a transformação estética, ela é um processo que altera diretamente a percepção do observador, resultando em uma mudança contínua no foco estético e cultural, moldando como valorizamos e organizamos a nossa própria forma de ser no mundo. Gente, para vocês tem mais dicas aí abertas, sigam nossas redes, sigam-nos em todos os lugares. Estamos aqui, ó, para ajudar você. O Enem vai ficar mais fácil com tudo isso. Um abração e até o próximo vídeo.